tentando ver aqui se a luz fica um pouco melhor. Não sei. Acho que estava melhor do jeito que estava, né? Deixa. Ai. Você me vê bem, né? Sim. Tá. Como que você... Eu já pus para gravar. Tá bom. Tá dando uma microfonia. Pra mim, parou aqui. Eu não vou conseguir ficar com os dois ligados. Então tá bom. Vamos ficar com um. Como você quer... Ah, a Carolina entrou. Vou soltar uma pentada. Oi! Oi! Estou eu no trânsito! Então, daí não vai rolar, Carol. Pois é, eu já tô chegando. Mas eu posso ficar aqui assim, entendeu? Com vocês. Não, melhor não. É melhor você ficar só prestando atenção aí no trânsito. Tá, mas aí eu vou desligar a câmera, eu fico ouvindo. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Mas eu volto, eu já tô chegando. Tá bom. Tá? Então, Raquel, como você quer que eu apresente você no início da entrevista? Engenheira florestal, analista ambiental do Serviço Florestal Brasileiro. Tá. Pode ser. Analista ambiental, né? E de qual setor que você é lá mesmo? Então, lá dentro tem a diretoria, agora chama Diretoria de Desenvolvimento Florestal, e dentro dessa diretoria tem a Coordenação Geral de Inventário e Informação Florestal. E aí tem duas coordenações, a de inventário e a de informação. Eu sempre fui da de inventário, mas estou migrando para a de informação, mas eu estou meio que na transição ainda, estou nas duas. Tá. Aí, mas poderia ser na coordenação geral de inventário e informação. Aí eu vou deixar para você falar então, tá? Essa divisão aí certinho dentro do Serviço Florestal Brasileiro. E a primeira pergunta que a gente faz é pedir para você falar da sua trajetória, né? Da sua história, como que você chegou até aí, daí você pode explicar melhor a sua posição atual. Tá bom? Tá bom. Então tá, eu vou começar, tá? Você tá tranquila com todas as perguntas? Acho que sim, são as mesmas daqueles documentos, né? Não foge do assunto. Tá. Então tá bom. Então já deu uma ensaiada, digamos assim, né? Escrevendo. Sim. Olá, eu sou a professora Cláudia, coordenadora do projeto de extensão Mulheres nas Ciências Florestais da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Hoje eu vou entrevistar a engenheira florestal Raquel Leão, do Serviço Florestal Brasileiro, analista ambiental. Obrigada, Raquel, pela sua presença. Obrigada, Cláudia, pelo convite. E eu vou começar, então, pedindo para você contar a sua trajetória profissional, né, a sua história, como que você chegou hoje na posição atual. Tá bem, então eu me formei em engenheira florestal aqui em Brasília, onde eu moro atualmente. Daí, logo depois, na verdade, um pouco antes de me formar, tem algo relevante, assim, eu estava me formando em engenharia florestal, estava indo para o último semestre e não conhecia a Amazônia. E estava prestes a fazer um intercâmbio também. Eu falei, cara, eu não posso ir para fora sem ir para a Amazônia. Então, assim, eu tranquei o semestre, arrumei um estágio, assim, curto, de um mês. Fui para a Floresta Nacional do Tapajós, lá no Pará. Fui conhecer a Amazônia e, na ocasião, conheci projetos comunitários. E, em seguida, fui para esse intercâmbio na Alemanha, voltei, fiz mais um semestre, me formei. E aí, estava assim, né, eu tinha um pouco essa vontade de trabalhar com nativas, tanto que eu fiz questão de ir para a Amazônia e tudo mais, mas eu não via muito o mercado em Brasília, assim. Aqui não tem um setor florestal, o que a gente via, né, dos colegas que estão se formando, ou vão trabalhar com empresas na recuperação de áreas degradadas, licenciamento ambiental, né, ou concurso público, e na época assim, nada disso me atraía, eu queria algo mais florestal mesmo, assim. Só que, né, acabei não conseguindo, surgiu uma oportunidade de trabalho em Ribeirão Preto,
assim, contatos, né? Você vai fazendo contato, contar fulano, conhece não sei quem. Aí era até amiga da minha irmã, que morava em São Paulo, conseguiu uma vaga de emprego para mim numa empresa de consultoria em Ribeirão Preto. Só que não tinha nada a ver com a área florestal, era consultoria, assim, para agronegócio, com responsabilidade social e ambiental. Bom, como eu não achei nada em Brasília, falei, vamos lá, né, vamos ver de qual é. E fui, eu fiquei só 8 meses, porque realmente não foi uma experiência legal no sentido, assim, de eu ficar muito frustrada, não estar trabalhando com a minha área, mas ainda assim eu aprendi muita coisa, né? Eu não conhecia essa coisa de responsabilidade social de empresa, a gente escreveu alguns relatórios, a gente trabalhava principalmente com as usinas da indústria canavieira. Então, assim, acabei conhecendo umas coisas diferentes também. Foi boa, assim, não foi uma coisa jogada fora, mas foi ruim no sentido de que eu não me sentia bem lá, eu tô perdendo meu tempo, eu devia estar na minha área, eu tenho potencial, e acabei voltando. Aí, quando eu voltei para Brasília, eu fui fazer uns cursos na área de geoprocessamento, que sempre foi uma ferramenta que me interessou muito, assim. Falei, vou ficar estudando para concurso, vou fazendo os cursos. Aí, fiz umas consultorias também. Na época, também fiz contatos, voltei para a Amazônia, trabalhei com inventário florestal lá no Amazonas com o pessoal do INPA, né, Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia. Fui criando um vínculo com o grupo lá. Trabalhei aqui no inventário do Cerrado também. Já na época também, eu não estava no serviço florestal, mas era um teste de metodologia do IFN, né, Inventário Florestal Nacional, no bioma Cerrado, que eles estavam fazendo em parceria com a ANB. Então, eu ainda em contato com professores, acabei entrando no grupo. Então, assim, eu passei vários meses trabalhando com inventário, né, alguns meses, na Amazônia, aqui no Cerrado. Deixa eu ver se eu me lembro. E fiz algumas consultorias, alguns trabalhos pontuais, inclusive até dentro da família, assim, com esse conhecimento que eu tive do geoprocessamento, fiz uns mapeamentos de propriedade, nascentes, áreas de proteção permanente, algumas coisas assim. Então, fiz de tudo um pouco, né? Eu decidi fazer mestrado. Eu já estava assim, próxima desse grupo do INPA, aí me candidatei no INPA, só que me candidatei também na UFPR, que sempre para mim foi uma escola como referência, né? A região tem um setor florestal muito forte. E aí passei nas duas e fiquei super na dúvida, assim, porque por um lado eu já conhecia Manaus, eu falava, cara, eu não quero morar nessa cidade, mas ao mesmo tempo eu queria estar mais em contato com a pesquisa na Amazônia, o que eu vou fazer na minha vida? Fiquei muito em dúvida, assim, muito dividida. Aí, na época, o Ministério de Ciência e Tecnologia teve um programa que chamava INCT, Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, Madeiras da Amazônia. Eram vários, né, tinha esse Madeiras da Amazônia, que o INPA e a UFPR faziam parte. E eles ofereciam bolsa, então eu falei, pronto, vou fazer meu mestrado na UFPR, o INPA está vinculado nesse projeto, eu faço minha pesquisa nesse projeto, e assim deu certo, sabe? Assim, foi o melhor dos cenários para mim, porque eu fui morar em Curitiba, que eu já tinha, né, interesse, e fui fazer meu campo na Amazônia. E aí, só que também eu mudei um pouco o foco, porque eu trabalhava com inventário antes, e lá, né, em Curitiba, eu trabalhei com o professor Júlio Arce, que é da área de otimização, bem matemática, assim, eu sempre gostei muito de exatas, né, também foi um dos motivos de eu escolher engenharia, só que eu fui olhar a lista de engenharias, eu falo, não, só serve a florestal, as outras não são interessantes. Bom, e assim, aí trabalhei, fui coletar dados, eu fui com uma colega na época, então a gente acompanhou a exploração madeireira da empresa, a 1000 Madeireiras, lá em Taquatiara, no Amazonas. Então a gente mediu a gente ficou medindo toras, basicamente, lá da exploração, depois de derrubadas e traçadas em campo, e a gente também ficou medindo em serraria, e basicamente a minha dissertação de mestrado foi a otimização desse traçamento na serraria. Eu terminei meu mestrado, passei um tempo assim meio no limbo, né, meio que eu vou fazer agora, fiquei um tempo, eu voltei para casa dos meus pais, que é no interior de Goiás, passei um tempo com eles, aí eu lá fiz alguns trabalhos em propriedades rurais também, coisas assim bem básicas, curva de nível, um outro mapeamento, e aí surgiu um concurso para professor substituto na UNB, e eu passei, por incrível que pareça, assim, eu nem esperava, né, passei, a vaga era de substituto,
fui fazer uma entrevista lá com os professores, já me conhecia, enfim, tive sucesso no processo seletivo e entrei, foi em dezembro de 2012, o calendário, para variar, bagunçado de greves, né, aí eu entrei em dezembro. Aí, durante meu mestrado em Curitiba, eu fiz um concurso do MMA, mas eu tinha até esquecido desse concurso. Aí, por acaso, encontrei uma colega da época, ela, estão chamando o pessoal lá do concurso. Eu, cara, não tô nem sabendo. Eu fui olhar o edital e tudo. Eu estava na próxima leva, assim, né, de analistas que seriam chamados. E, por acaso, essa leva iria para o Serviço Florestal Brasileiro. E aí eu fiquei muito contente também com essa coincidência, assim. Falo, ainda bem que eu passei nas vagas remanescentes, porque, assim, se não fosse isso, eu não estaria indo para o Serviço Florestal, né? E foi, assim, para mim, por um lado, foi difícil, porque eu estava amando dar aula na UNB, aí eu entrei em dezembro, a gente estava no meio do semestre. O semestre terminou fevereiro, março, e aí então eu peguei o final de um semestre e o começo do outro, aí eu saí no final de maio, né, eu entrei no Serviço Florestal em junho de 2013, e aí eu já conheci a Cláudia e Gilberto, que eram a chefia na época, Cláudia Rosa e Gilberto Veloso, então eles já conheciam o meu trabalho, já tinha trabalhado com eles no Inventário Florestal Nacional, então naturalmente eu fui trabalhar com eles e estou lá no inventário desde então. Fiquei uns períodos afastadas porque também me tornei mãe nesse período. Aliás, eu descobri que estava grávida na semana que eu assumi lá no Serviço Florestal. E aí estou lá até hoje. Ah, que jornada interessante, porque nisso você conheceu, né, diferentes partes do Brasil e atuou em diferentes áreas, né? É o que eu falo, assim, você viveu a engenharia florestal mesmo, né? Eu às vezes falo assim, gente, eu olho para trás, eu não tenho uma trajetória bem definida, assim, eu não sou especialista em nada, né, no sentido de que eu não, assim, no IFN eu estou há quase 10 anos, entre indas e vindas de licenças maternidade, então é o lugar que eu mais me fixei, assim, sabe, então eu falo, cara, mas eu fui para tanta coisa diferente, mas isso tem seu valor também, né, por um lado eu penso, eu podia estar muito mais avançada na minha carreira, mas, por outro lado, eu consigo ter muitas vezes essa visão mais abrangente, assim, porque eu passei por vários outros meios, outros assuntos, outros lugares, né? Mas eu fico sempre assim, pensando nisso, cara, se foi bom ou foi ruim, mas foi, não tem como ser diferente, então eu tiro proveito disso. E o início de carreira é difícil, né? Como você falou, assim, ter uma oportunidade específica na área que a gente já deseja atuar, às vezes é difícil, demora para acontecer. Eu também tive essa experiência de fazer algo que não era muito bem o que eu queria, e hoje eu reconheço que, assim, eu ganhei em outras habilidades, em outros conhecimentos, mas também, a hora que eu consegui sair, eu saí, porque o coração falava, né? Não é minha área, não é isso que eu quero. Mas eu acho que ter dado a oportunidade também de fazer alguma coisa diferente é legal, né? Para a formação do profissional como um todo. Tanto assim que eu adoro a área acadêmica e eu sempre tinha certeza que eu ia fazer mestrado e doutorado, mas eu lembro quando eu me formei, eu falei, não, eu não quero fazer mestrado de imediato, porque eu justamente quero ter uma experiência de trabalho. A gente faz estágios, eu também fiz estágio em áreas diferentes, fiz em viveiros, fiz com anatomia de madeira, fiz meu TCC com recuperação de área degradada, então assim, tipo, tudo quanto é lado na graduação. Falei, vamos ter um pouco de experiência antes de ir para a academia, mas assim, volta e meia eu estou voltando para a academia de alguma forma, né? Já dei aula, hoje, quando a gente tem oportunidade de serviço florestal, procuro parcerias, assim, é algo que eu sempre gosto de estar em contato, e tem planos de fazer um doutorado ainda também, um dia, quem sabe. Vai fazer sim, uma hora faz. E então, fala pra gente como que você escolheu a engenharia florestal. Você já gostava de exatas, como que você escolheu a florestal? Então, é outra história engraçada, assim, porque foi meio de sopetão. Acho que, na verdade, na época, eu lembro que a gente conversava com o pessoal que tinha entrado junto, foi todo mundo meio assim, descobri esse curso, vim fazer, ver de qual é. Mas foi um pouco isso, eu gostava muito de exatas, sempre tive facilidade com física, matemática, amava no ensino médio, assim, sempre tive muita facilidade.
Então, para mim, isso na minha cabeça, natural, era fazer uma engenharia. Eu lembro que no meio do terceiro ano eu fiz um vestibular na UNB para treinar, né? E na época eu olhei assim, falei, fazer mecatrônica aqui, que é um curso novo, não sei o quê. Tá, e aí chegou a vez de fazer o vestibular para valer. E aí eu encuquei na época que eu queria fazer um curso no ITA, né? O Instituto de Tecnologia da Aeronáutica. É esse mesmo nome, nem lembro mais. Instituto Tecnológico, enfim. Aí eu fiz esse vestibular do ITA, fiz o da UNB, vinha fazendo o PAS também, aquele programa de avaliação seriada que você faz no final de cada ano do ensino médio. E fiz na UFG, porque na época eu morava em Goiânia, eu sou do interior de Goiás, fiz ensino médio em Goiânia e depois vim para cá, né, fazer faculdade. E aí na UFG eu falei, já que eu não quero fazer aqui mesmo, vou fazer para uma área de humanas, assim, né, pensei em jornalismo. Só que aí meu pai, que é formado na UFG em medicina, falou, já que você vai fazer aqui, faz para medicina, que é o mais difícil, né? Eu falei, então bora. E aí eu fiz, e pior que eu passei nessa primeira fase da UFG, e graças a Deus fiz a segunda e não passei, porque eu fico imaginando a pressão que seria. Bom, e não passei no ITA também, e passei no UNB, no vestibular e no PAS. Falei, então é o UNB mesmo, só que eu não tinha desistido do ITA. Eu falei, eu vou para o UNB, eu tinha uma tia que morava aqui, que se ofereceu para me acolher. Falei, olha, não vou ter, assim, grandes custos de estar indo para Brasília, então vou arriscar. Faço um cursinho preparatório para o ITA e vou fazendo o UNB para ver como é, né? Enfim. Mas eu não falei como é que eu escolhi florestal, é isso. Aí eu fui fazer o vestibular na UNB, de novo, lista das engenharias. Eu falei, cara, mas civil, nada a ver, mecatrônica também. Aí eu vi florestal, eu li um pouco sobre aquelas coisas de catálogo de vestibulando, que não dá para ter muita noção. Mas eu falei, tem mais a ver comigo. E eu sempre gostei muito de natureza, né? Assim, eu cresci indo para a fazenda todos os fins de semana praticamente, brincava muito. Meu pai levava a gente sempre para acampar todo ano na beira do Araguaia, então tinha uma relação muito forte, assim. É isso. Se eu for fazer uma engenharia na UNB, vai ser essa. Então vim para Brasília, aí comecei a fazer o cursinho preparatório para o ITA e comecei a fazer a UNB. Não deu 2 semanas, eu já larguei o cursinho. Eu falei, não, é isso que eu quero mesmo. Assim, me encantei, né? Imagina, eu tinha 16 para 17, já tinha feito 17. Porque foi um ano também pós-greve, as aulas começaram em maio só. E aí eu me encantei com o ambiente acadêmico, me encantei com o curso, né? Começamos a ver as possibilidades, tinha aula, né, de introdução à engenharia florestal, aí cada dia vinha um profissional falar. Falei, não, eu estou no lugar certo, é isso mesmo. E isso sempre me encantou muito na engenharia florestal, porque é um curso muito diverso, né? Assim, te dá infinitas possibilidades. Então, fui ficando muito feliz, assim, realizada e me joguei de vez na engenharia florestal. Eu também acho a engenharia florestal bem diversa em oportunidades, né, de atuação. Eu falo que se você ainda não se encontrou na engenharia florestal, é porque você ainda não viu todas as áreas. Que em alguma você se encaixa. E Raquel, então, dessa sua trajetória, você teve algum momento, alguma situação em que você percebeu alguma diferença de gênero? Eu estava pensando sobre isso, porque para mim isso, até então, até pouco tempo, acho que porque essas questões do machismo ficaram mais fortes para mim depois de eu me tornar mãe, assim, me dar conta de todo o contexto mesmo, né, como a gente tem uma sociedade muito machista, essa estrutura do patriarcado realmente, assim, nos deixa em situações muito delicadas, né, de, de falta de privilégio, digamos, né. Então, assim, durante essa minha trajetória mais de estudante, esse início de carreira, não lembro de nada que foi muito marcante, assim, não. Com exceção de uma situação em campo, foi nessa época que eu estava fazendo os inventários com o pessoal do INPA, e aí ele tinha um coordenador da equipe de inventário, e por vezes eu fazia a função de estar coordenando a equipe de medição. Então eu ia no meio anotando as medições, então eu tinha que orientar, olha, mede essa, não conseguia ouvir essa. E aí teve um dia lá que deu uma confusão, eu não conseguia acompanhar o ritmo do pessoal, e aí fiz confusão e pedi todo mundo para parar, porque eu precisava anotar, e nisso ninguém parou, e aí começou um bate-boca, assim, aí teve que vir o coordenador da equipe,
que ficava indo e vindo, assim, na picada, e ele teve que interferir porque o pessoal já não estava mais me ouvindo. Mas, assim, nessa situação, eu confesso que eu não atribuo simplesmente a questão de ser mulher, eu acho que isso interfere, né, porque todo o pessoal de campo eram homens, mas também pela questão de que eu era nova no grupo e era muito jovem, né, eles, assim, a maioria deles tinha por volta de 50 anos já, então, assim, em relação a eles, eu estava bem abaixo, digamos assim, no sentido de eu tinha menos experiência que eles em campo, né, e só que era eu que estava lá responsável por anotar. Então, assim, eu precisava orientar o trabalho, senão eu não ia conseguir anotar e aquele trabalho teria sido. Acho que só essa situação assim que foi mais marcante para mim nesse sentido. No curso em si, por exemplo, na minha época já era bem equilibrado o número de homens e mulheres. Mas parando para pensar, eu quase não tive nenhuma professora mulher na engenharia florestal. Eu lembro que nas disciplinas que eu fazia em outros cursos até tinha. Na biologia, na química, na física, inclusive, eu lembro de ter uma professora. Mas na engenharia florestal, realmente, eu tive pouquíssimas. E também nessa minha trajetória, eu participei de algumas bancas de concurso para professor, assim, não fazendo parte da banca, né? Eu sendo avaliada. E também na época eu não me dei muito conta disso, mas hoje em dia, refletindo, e até também com essa entrevista, as perguntas, né, cara, pode ser, porque eu tinha uma colega minha, do IMPA, inclusive, na época que a gente participou do concurso juntas. E a gente conversou depois, e as duas saíram com a mesma sensação, assim, cara, eu saí com vontade de chorar, me senti humilhada. E a banca era só de homens. Então, assim, eu acho que nesse caso juntou dois fatores. Um, que eu acho que é um pouco dessa coisa da academia, os egos muito inflados, né? Então, assim, a gente sentiu que era o seguinte, não importava o que a gente sabia, nossa experiência, importava o que a gente não sabia, e eles fizeram questão de jogar isso na nossa cara. Que eu entendo que pode até ser uma estratégia, mas, assim, achei desastrosa, porque é isso, nós saímos, assim, ambas, né, arrasadas, se sentindo um lixo, e coincidência ou não, quem foi aprovado nesse concurso foi um outro colega que era um homem, e eu não sei se ele passou pelas mesmas humilhações que a gente, essa coisa, né, eu lembro que eu estava respondendo, ele me fez uma pergunta, eu estava insegura para responder, ele falou, você está falando isso, assim, me interrompendo, não deixando eu terminar de explicar, e então, assim, eu lembro que foi uma situação muito constrangedora. E eu não sei, né, eu não posso afirmar com certeza, foi machismo, porque, como eu falei, eu acho que tem um pouco a ver até com a própria dinâmica acadêmica, né, porque eu lembro de também testemunhar esse tipo de coisa em banca de colegas que eu fui assistir de defesa de doutorado e mestrado, de ter professores, assim, que realmente pegam, tipo assim, desprezam tudo que você sabe e vai te pressionar naquilo que você não sabe, meio que mostrando assim, olha, o tanto que eu sei, você não sabe nada, sabe? Então, acho que juntou um pouco das duas coisas, né? Mas no mais, acho que é isso, assim, em geral, não tem... Acho que foi pontualmente essas duas situações. Não me lembro mais de nenhuma outra, assim, que o fato de eu ser mulher realmente... Acho que tem coisas, assim, mais sutis, né? Tipo, você vai para campo... por exemplo, esse estágio que eu fiz na Floresta do Tapajós, me joguei, fui na doida, assim, eu entrei em contato com um consultor da GIZ na época, que trabalhava no IBAMA lá, olha, eu tenho uma vaga de estágio, não sei o quê, bora, e ele me ofereceu a casa dele para eu ficar, e na época, assim, eu me senti tranquila para fazer isso, e foi super tranquilo mesmo, assim, foi uma pessoa acolhedora, fui acolhida por várias outras pessoas lá, mas você sempre tem por ser mulher, assim, né, até hoje, assim, eu moro aqui num lugar que tem várias trilhas aqui perto, não tenho coragem de fazer sozinha, né, por ser mulher e estar sozinha. Então, esse tipo de coisa, assim, que no fundo te dá um certo receio, mas felizmente eu sempre... Deixa eu passar um carro aqui, vocês estão conseguindo me ouvir? Eu tá interferindo? Eu nunca, assim, de certa forma, eu sempre estive em situações seguras, porque eu nunca estava sozinha mesmo em campo, sempre fui com grupos, né, e nada aconteceu, mas no fundo, assim, rola um receiozinho, né, que é o receio que toda mulher tem, de andar sozinha na rua, à noite, né, essas coisas básicas, assim, de ser mulher.
Raquel, você falou uma coisa que eu achei interessante abordar, que assim, essa impressão de que na academia é assim mesmo, né? E o que a gente tem percebido é que a academia acaba sendo o ambiente mais atrasado na evolução, nessa evolução de comportamento, né? Enquanto as empresas florestais, elas estão assim, super avançadas nessa questão de gênero e igualdade, né, de gênero e até da diversidade de gênero, a academia parece que permanece engessada naqueles conceitos antigos, no patriarcal, e incrível como existem muitos relatos de pessoas que se sentiram humilhadas depois de uma sessão de concurso ou de defesa. Então, é uma coisa assim que a gente precisa realmente falar, porque não precisa ser assim. É um ambiente em que a gente tem que valorizar o ser humano e valorizar o conhecimento, não o contrário, né? E a outra coisa que você falou, assim, que também é interessante, essa questão de que tem momentos que a gente se sente segura e a gente se coloca em situações que talvez nem fossem tão seguras assim, mas o ambiente nos traz essa segurança, essa confiança de que a gente não vai sofrer nenhum abuso, nenhuma violência e a gente vai tranquilo. Agora, e em determinadas situações em que a gente não tenha um respaldo de uma equipe ou de pessoas, a gente tem esse receio. E isso é uma coisa de mulher, porque talvez os homens não sintam medo de fazer trilha sozinhos, né? Eu também tenho isso, eu vivo isso, sabe? Às vezes eu falo assim, eu vou caminhar em tal lugar. Ah, não, não vou, que eu tô sozinha. E se acontece alguma coisa comigo, não tenho nem como avisar. Então, eu acho que são coisas que a gente precisa explorar nas discussões realmente para tentar conscientizar, porque uma das coisas que acontece também é que a gente que é mulher, a gente percebe isso. Isso é uma coisa que todas as mulheres compreendem. Mas quando a gente fala isso para alguns homens, eles não entendem, porque eles nunca vivenciaram esse tipo de situação, esse medo de sair sozinho, né? E que infelizmente, né, a nossa sociedade que precisa evoluir. Mas aí, continuando então nas perguntas, no seu ambiente de trabalho, você percebe igualdade de gênero? É uma situação tranquila? Como que é? A princípio, sim, tanto assim número de mulheres quanto de homens, sempre achei bem equilibrado, apesar que a gente, nos últimos anos, houve muitas mudanças, assim, na equipe, né, mas acho que continua mais ou menos o número equilibrado, mas o perfil da chefia mudou muito. Eu lembro quando eu entrei no serviço florestal, porque o serviço florestal tem um conselho diretor, tem um diretor geral e as diretorias. E eu lembro que tinha muitas mulheres também no corpo diretor. E depois de um tempo isso foi acabando, assim, acho que até um ano atrás a gente ainda tinha uma diretora, mas era uma única, assim, agora já não temos mais. Só um pouquinho, filha, eu tô na entrevista. Fala com o papai. Desculpa. Agora a diretora da minha área é uma mulher, assim, eu fiquei bem feliz com isso, porque eu via, assim, em termos de chefia, foi diminuindo, né? Eu tinha minha chefe imediata quando quando eu entrei era um homem, mas logo depois foi uma mulher, a Cláudia, que ficou por muito tempo. Então, um pouco isso. Assim, de uma forma geral, acho equilibrado, mas acho que nos últimos tempos teve uma tendência a ficar mais masculino, assim, em termos, principalmente de chefias, né? Você acha que isso tem alguma relação com o momento político que a gente vive? Ou você acha que foi só uma coincidência essa mudança que você percebeu? Não sei, eu acho que pode ter a ver sim, porque essas mudanças que houve na estrutura foram para fazer ajustes do interesse do governo, né? No caso, assim, mais diretamente do Ministério da Agricultura, onde a gente está agora, a gente veio do Ministério do Meio Ambiente. E então, de acordo com as pessoas que estão aptas, digamos assim,
a fazer essa política, alinhar essa política, então são esses perfis que são escolhidos para a chefia. Mas a gente percebe, assim, por exemplo, no serviço florestal, acho que ainda a gente tem mais pessoas técnicas, sabe? Não é... Claro que toda administração pública, todo órgão executivo é influenciado pela política, não tem como, e é assim mesmo, não estou falando isso como uma coisa ruim, é algo que é. Mas, assim, uma característica do serviço florestal sempre foi um corpo muito técnico. Então, assim, com esse novo governo, eu acho que isso ficou um pouco prejudicado, não no sentido de que as pessoas que vieram não são técnicas, mas elas não são técnicas da área, entendeu? E aí isso eu acho que prejudica um pouco, assim, eu falo como parte do IFN, né, que é a área que eu trabalho, Inventário Florestal Nacional, a gente perdeu, por exemplo, muitas pessoas, né, a capacidade nossa técnica diminuiu muito, e a gente entende que é uma falta de entendimento da chefia maior que assumiu, assim, e uma falha nossa também de não conseguir, assim, também comunicar da melhor forma o nosso trabalho, assim, comunicar a real importância. É assim, uma via de mão dupla, né? Eu acho que tem as duas coisas. Então, mas tem sido um momento difícil, assim, pra gente. E conta então para o pessoal como que é o seu trabalho. Como que você hoje, né, assim, seu dia a dia, o que que você faz dentro do Serviço Florestal Brasileiro? Então, eu trabalho no Inventário Florestal Nacional. Eu tenho diversas atribuições lá dentro. Como eu disse, a equipe é muito reduzida, a gente acaba fazendo de tudo um pouco. Mas, assim, meu trabalho principal, principalmente no ano passado, foi acompanhar a execução das coletas de dados em campo. A gente não tem uma equipe própria para fazer as coletas, a gente contrata empresas, treina essas empresas e elas vão coletar os dados em campo. Então, a gente tem que receber esses dados, verificar se eles estão de acordo com a metodologia, qualidade. Então, a gente tem um pessoal do controle de qualidade, então eu trabalhava juntos. Eu não trabalhava diretamente no controle de qualidade, mas sempre com eles e na fiscalização do contrato, né, que é uma parte mais administrativa. E a gente também trabalha com projetos internacionais que são quem financiam esses contratos, né? Então, a gente escreve muitos relatórios técnicos, relatórios mais administrativos para prestar contas. Eu estou migrando agora para o Sistema Nacional de Informações Florestais, então a gente trabalha assim, com várias fontes de informações, compila para distribuir essas informações pelo sistema, né, o SNIF, Sistema Nacional de Informações Florestais. Eu tenho trabalhado muito também com os dados abertos do IFN, que são isso, né? O governo tem o Plano Nacional de Dados Abertos, Plano Nacional de Dados Abertos, e a gente quer que os dados do Inventário Florestal Nacional sejam disponibilizados nesse formato aberto. Então, o esforço que a gente tem feito, né, de pegar esses dados e colocar em formato aberto, também por meio do SNIF. E desde que eu entrei, quando eu entrei no inventário, no IFN, estava começando essas coletas de campo, e à medida que o tempo foi passando, a gente aumentou muito nossa capacidade de coletar dados, entrou muito dinheiro com o projeto internacional, até que veio a emenda constitucional que limitou o teste de gasto, e a partir daí a gente começou a cair o ritmo de trabalho. Mas até então, a gente coletou muito dado já em campo, que era assim, o início de tudo, que é coletar esses dados. Então, agora a gente já tem um volume de dados enorme, e o nosso desafio no momento é como disponibilizar esses dados com uma qualidade necessária, que é um volume imenso de dados e a equipe pequena, e a gente tem que dar conta de deixar esses dados adequados e gerar as informações que a sociedade tem interesse. E aí, então, falando dessas informações, né, como que você acha que esse trabalho pode contribuir para a conservação das florestas? Vou falar da conservação porque em relação a conhecimento, a produtividade, eu acho que fica bem claro, mas o que eu acredito muito ainda que precisa ser difundido entre as pessoas é como que o nosso trabalho contribui para a preservação, para a conservação das florestas nativas, que é uma grande preocupação global. Então, se você puder explicar. Então, eu não vou falar nem do meu trabalho em si, mas do projeto como um todo, o Inventário Florestal Nacional. Eu acredito que ele é fundamental para a conservação, para
gestão florestal, porque a gente vai a campo, a gente tem uma amostragem sistemática em todo o território nacional, a gente está se esforçando para fechar esse primeiro ciclo, ou seja, atingir todos esses pontos do território, que é a cada 20 quilômetros, e a gente vai em campo. Então, assim, é o grande diferencial, porque a gente está medindo as florestas, não é por sensoriamento, não é por imagem, a gente está indo. Então, a gente faz coletas botânicas também, todas as árvores que são medidas, não necessariamente a gente coleta aquela árvore medida, mas pelo menos um representante da espécie, a gente tem uma coleta botânica que é identificada em herbário, então, assim, esse também é um ponto fortíssimo, um diferencial enorme do IFN, essas coletas botânicas, né, a gente teve que articular com vários herbários parceiros, porque o volume de coletas, assim, é imenso. A gente faz coleta de solo também, então a gente, né, acaba trabalhando com solos. E é isso, a gente vai em campo para medir as árvores, porque o objetivo do inventário é justamente focar na existência de árvores, né? Porque, em geral, os dados do setor florestal, governamentais, eles são focados em perda de floresta. Aumentou tanto o desmatamento, perdeu tanto. E o IFN quer mostrar, não, a gente tem floresta, onde elas estão, em que condições elas estão, porque a gente também avalia a sanidade das florestas. Que mais? Outro diferencial que particularmente a menina dos olhos para mim do inventário, que é o levantamento socioambiental, porque nós também entrevistamos pessoas que moram no entorno da nossa amostra, a gente conversa com as pessoas, a gente tem um questionário semi-estruturado, que é para entender a relação dessas pessoas com essas áreas, se elas usam, que produtos elas usam, há quanto tempo que elas estão na região, como é que elas percebem mudanças climáticas, como elas percebem os serviços ambientais, se elas usam, se é para uso doméstico, se elas fazem algum uso comercial. Então, assim, são informações riquíssimas também, que eu tenho um apreço especial também, e acho que é um grande diferencial desse inventário também. Vai ser um trabalho muito bonito, né? O resultado final disso tudo. A gente já tem alguns resultados parciais, a gente vem fazendo os resultados por estado, à medida que a gente consegue completar um estado, a gente disponibiliza um relatório, mas é isso, o grande desafio é fechar esse primeiro ciclo no Brasil inteiro, aí a gente vai ter uma capacidade imensa de falar sobre as florestas do Brasil como um todo. E a ideia é que ele continue, porque o IFN é projetado para que a gente retorne nessas amostras a cada 5 anos. Então, à medida que a gente completar o primeiro ciclo, a gente vai viabilizar o segundo e assim por diante. Que isso seja assim, isso vá muito além de nós, que seja para sempre, como a gente observa em outros países que começaram, por exemplo, há mais de 100 anos atrás, né, de IFN. Então, é um sonho que isso se perpetue também. Nossa, que legal. E é uma oportunidade, né, para a nossa profissão também, essa valorização do nosso conhecimento, do conhecimento que a gente gera. E aí, Raquel, você consegue falar alguém que na sua vida foi uma inspiração? Então, eu fiquei pensando muito nessa pergunta, porque eu falo, caramba, eu não consegui pensar em nenhuma pessoa específica, assim, porque geralmente quando você pergunta assim, quem te inspira? Normalmente é alguém que você coloca como um ideal de quem você quer ser um dia. E aí eu falei, cara, eu não tenho, eu acho que é porque, acho que até hoje eu estou encontrando o meu caminho na profissão. E que, como eu falei do levantamento socioambiental, desde a graduação eu já tinha um interesse pela essa questão social, e no mestrado isso veio mais forte para mim. Quando eu virei mãe, então, veio não só interesse pela questão social, mas de gênero, né? E eu tive muita crise com a profissão quando eu virei mãe. E eu pensei em largar, inclusive, né, a engenharia florestal. Falei, nossa, não tem nada a ver comigo. E depois eu fui entendendo que não, assim, talvez eu esteja longe do que realmente, assim, faz meus olhos brilhar na profissão. E aí, no meu trabalho, eu consegui encontrar isso com essa parte dos dados socioambientais. E, então, perguntando quem me inspira, né, assim, de fato, eu não tenho, assim, alguém, nossa, essa é a pessoa, é o meu ideal na minha área florestal, mas com certeza eu tive muitas pessoas que me inspiraram ao longo do caminho. Eu sempre lembro da professora Janine Felfili, que foi minha professora na UNB. Eu confesso que eu não curti muito ser aluna dela, mas sempre admirei muito ela como pesquisadora, né? Uma coisa a relação com a professora e outra pesquisadora, admirei demais, assim, a paixão que ela tinha pelo cerrado, isso era muito contagiante, sabe? E
Tem a Cláudia Rosa, que foi minha chefe aqui no Inventário Florestal Nacional, hoje nós somos colegas, que assim, além de ser uma técnica excelente, super apaixonada pelo IFN, assim, muito entusiasta, sempre traz muita motivação para a gente. Ela foi muito acolhedora no meu período pós-maternidade, assim, foi muito difícil para mim esse retorno, e ela foi uma mãe para mim. E fora minhas colegas, assim, tanto de graduação quanto de pós-graduação, que eu pude conviver mais intensamente, que hoje eu vejo, assim, também trilhando seus caminhos profissionais, elas são muito inspiradoras para mim. Então, eu não consigo falar uma pessoa, assim, são várias referências. E aquilo que eu falei, né, quase todos os meus professores eram homens. O campo da engenharia é muito, né, masculinizado, a ciência também, tanto que, por exemplo, eu fico parando para pensar, a gente lê alguns artigos e só sabe o sobrenome do autor, às vezes. E a tendência nossa é sempre imaginar um homem, né, às vezes é uma mulher, a gente nem se dá conta. Então, um pouco por aí. Algumas revistas estão mudando isso, estão colocando o nome e o sobrenome, que é para mostrar realmente quando que é uma mulher. Tem essa, vamos dizer, essa linha aí também dentro das revistas. Eu achei que você fosse falar, e o que também não seria ruim, né? Eu mesma me inspiro, porque às vezes a inspiração tem que vir de dentro da gente, não é? A gente ter uma pessoa que nos inspire, às vezes realmente acontece isso como você relatou. São tantas pessoas que fizeram essa construção dentro da gente. E aí, no final, a gente tem o conciliar a vida pessoal e a vida profissional e os nossos anseios enquanto pessoa, né? E querendo ou não, a gente tem uma tendência. É muito difícil pessoas que conseguem se desvincular daquilo que a sociedade espera de você. Então a gente fica com essa cobrança também do que a sociedade espera de você. E aí você estava falando, caramba, eu acho que ela vai falar, eu mesma me inspiro, porque tem um momento que eu tenho que ser a minha inspiração. Eu não vou ter um exemplo disso tudo junto, mas eu sou a minha própria inspiração para fazer as coisas. Não, acho que é um pouco isso, assim, eu acho que a gente está num momento, talvez, assim, histórico da sociedade, que acho que até por esse movimento das mulheres estarem ocupando tantos espaços, né, de não conseguir, e porque o mundo está, mas não é mais democrático, é no sentido de que hoje as coisas são mais fluidas mesmo, né? Você não necessariamente vai seguir aquela carreira, aquele caminho para o resto da sua vida. Então, hoje é possível mais mudanças, assim. Tem limitações, mas eu acho que de uma forma geral. E aí, assim, a minha história é essa, assim, eu nunca fui para um caminho certo, meu caminho é todo curvo, assim, vai lá, vai cá, e eu acho que até, assim, apesar de eu estar como servidora, né, isso também traz um aterramento, não só isso, porque eu virei mãe também, então vem outras prioridades, né, as minhas filhas são minha prioridade absoluta, tanto que isso entrou muito em conflito com o meu trabalho, entra até hoje no sentido, assim, ainda não consigo focar na minha carreira, porque elas ainda estão pequenas, e para mim é uma escolha, assim, eu lamento, porque, assim, em alguns momentos putz, eu queria estar fazendo isso, queria já ter feito meu doutorado, mas é minha escolha, assim, eu não me arrependo, só acho que a sociedade não precisava me obrigar a ter que fazer essa escolha. Mas acho que é um pouco nisso, assim, não tem, assim, da minha história é isso, eu até estou construindo o meu caminho ainda, então não sei ainda onde eu vou chegar, eu estou ainda procurando, e principalmente essa coisa pós-maternidade, assim, aí que mexeu mesmo, assim, com as minhas estruturas, entendeu? Então é isso, eu estou buscando entender qual é esse meu caminho, porque não adianta a gente se espelhar no caminho de alguém, porque aquela pessoa não viveu a nossa história, não tem a nossa bagagem. Então, um pouco nessa linha que você falou, eu me inspiro, né? Não ia chegar tanto, mas é um pouco isso, porque não adianta ficar procurando fora. A gente precisa E eu acho que é entender. super saudável esse seu pensamento de que, eu vou viver o momento que eu estou vivendo agora, que é o da maternidade, vou dar realmente o valor, porque eu também penso como você, né? Esse momento vai passar. Vai chegar um momento que não vai mais precisar de mim, não vai mais demandar tanto do meu tempo. E se eu não tiver vivido isso nesse momento agora, eu não vou viver depois. Mas a vida profissional eu posso viver depois. Então, saber também lidar com Exatamente. isso.
eu ouvia muito, assim, na minha crise, quando eu voltei a trabalhar, eu falava, cara, eu não quero, eu vou embora, eu vou sair. Mas suas filhas são pequenas, daqui a pouco elas crescem. E eu falei, e por isso mesmo, elas vão crescer e eu quero estar com elas agora, né? E tanto que eu me afastei por quase 2 anos do trabalho, que na minha primeira filha eu ainda tinha acabado de entrar no serviço florestal, eu estava em estágio probatório, então eu tive que voltar. Ela tinha 7 meses. E quando a segunda nasceu, eu já estava estável, e aí eu falei, não, agora eu vou tirar uma licença não remunerada. Queria ficar 3 anos fora, mas não consegui porque o financeiro começou a apertar. Mas, assim, já foi totalmente diferente. Tanto que eu voltei feliz para o trabalho, assim, cheia de planos. E quando eu voltei da primeira, assim, eu queria largar a profissão, porque para mim era muito violento. Mas a gente já está mudando um pouco de assunto, me desculpa. Que esse Não, assunto esse é muito assunto faz parte, sabe, Raquel? A gente teve uma entrevista que, sem a gente planejar, a entrevista inteira foi sobre maternidade. Mas porque é o assunto que realmente faz com que profissionalmente a gente se diferencie dos homens. Porque a gente pode ter a mesma capacidade técnica, a mesma dedicação, a mesma vontade de fazer as coisas, mas no momento em que a gente se torna mãe, é uma demanda fisiológica diferente. E é uma, querendo ou não, inclusive pela forma como a sociedade difere a mãe e o pai, né, a carga que fica para a gente é maior. Porque já pensou se os nossos, né, companheiros, se os pais pudessem ter 6 meses de licença? Que maravilha que seria! Porque não é um trabalho, e é um trabalho mesmo, né? A maternidade e a paternidade, é um trabalho que, se ele não é dividido, ele é muito pesado. Então, eu acho que falta, assim, para a sociedade enxergar os pais como proativos também nesse processo. Né? Ele não está lá só como um apoio financeiro. Ele tem que estar lá para todos os momentos. E a gente, né, vê alguns relatos também em entrevistas da questão de, assim, financeiramente diferenciar a mulher e o homem. Então, também é algo que não cabe mais no que a gente está vivendo atualmente. Então, assim, a maternidade, ela é o assunto que pega de verdade quando a gente fala de gênero. E vamos assim, tentar fazer mudar, né, esse pensamento de que tem alguma coisa que é só da mulher. Ainda que o pai seja muito participativo, assim, né, distribui igualmente entre aspas, porque por mais que seja parceiro, é diferente o papel de pai e mãe, não tem como. Mas ainda assim é muito pouco, é como você falou, uma visão de sociedade mesmo, uma sociedade que fomenta esse cuidado com a infância, né, e no limite é isso, assim, é uma sociedade que cuida das crianças como um todo, então isso vai refletir nas políticas, e a gente ainda tem muito que caminhar nesse sentido, né, começar para uma licença maternidade mais extensa, licença paternidade igual, né, isso é fundamental, e por aí, um dia chegaremos lá. E aí, só para concluir, né, esse seu relato de que aí quando você voltou muito mais produtiva. Então, veja como que poderia ser uma estratégia diferente. Então, dá aquilo que a pessoa realmente precisa naquele momento, né, que é a estabilidade financeira, a tranquilidade que você vai conseguir voltar para o seu mercado de trabalho, sem ser desvalorizado. E quando a pessoa volta, ela volta mais produtiva. E outra coisa que aconteceu também, quando eu voltei da minha primeira licença maternidade, eu pedi por 2 vezes uma redução de jornada, que existia essa possibilidade, e me negaram as 2 vezes. Aí, quando eu voltei da minha outra filha, já estava num momento diferente de governo, e eles estavam até facilitando a redução. Então, assim, essa minha segunda volta foi muito feliz nesse sentido. Primeiro porque eu fiquei muito tempo com a minha filha, com as minhas 2 filhas, no caso, já 2, e quando eu voltei, assim, eu já estava assim, querendo fazer alguma coisa diferente, pedindo pelo amor de Deus, e com uma jornada reduzida, que não era o quão reduzida eu queria, porque se eu pudesse escolher, eu teria voltado só para trabalhar meio período, 4 horas, mas já ajudou demais, facilitou a minha vida. Na época, meu marido pediu redução também, então a gente ficou numa situação, assim, financeiramente mais apertada, mas, assim, familiarmente muito harmônica.
Aí veio pandemia agora, bagunçou tudo, meu marido voltou a trabalhar 8 horas, Agora aquela a gente coisa, vive outro aquela momento, beleza. né? O momento do meio desesperador, mas querendo ou não, a gente vai levando. Que eu acho que também é uma questão da gente saber lidar com todas essas faces, né? Que a mulher vai tendo que lidar, né? Enfim. E aí eu acho que os homens têm um papel muito importante na gente conseguir fazer tudo que a gente faz. Porque para a gente conseguir fazer tudo que faz de uma forma saudável, tem que ter a ajuda deles, senão não vai. Então, Raquel, para a gente finalizar, muito gostosa assim, a entrevista com você. Me sinto assim, tomando um café aí no quintal, junto com você no jardim. Você tem alguma mensagem que você gostaria de deixar para o pessoal que está começando agora em engenharia florestal? Eu sempre gosto de falar assim para quem está começando, porque eu gosto muito de ver, né, as pessoas que estão entrando e aquele ânimo assim. E às vezes a gente entra muito jovem na universidade, meio perdido, eu falo por mim, né? Eu acho assim, a mensagem que eu sempre gosto de trazer é que para não ficar muito preso nessa coisa de se formar rápido, de fazer um monte de disciplina, de realmente aproveitar o que o meio acadêmico proporciona, que é essa diversidade de pessoas, de situações, e sempre incentivo também botar muito a mão na massa, sabe? Se precisar trancar um semestre para fazer um estágio fora da sociedade, fazer um intercâmbio em outra universidade dentro do Brasil, né? Que hoje tem essa como é que chama, mobilidade acadêmica, ou mesmo fora, se for possível. Hoje em dia, por causa da pandemia, está difícil, mas é isso, assim, porque eu vejo, eu fui muito CDF, e a minha graduação não foi diferente, eu quis, né, fazer tudo muito assim, fazer todas as disciplinas, adiantei um monte, e só que chegou no final, falei, chega, tranquei meu último semestre, porque eu queria fazer um estágio na Amazônia, e queria fazer um intercâmbio. Então, assim, eu sei que também tem pessoas que têm realidades diferentes, assim, eu falo de um lugar muito privilegiado, filha de classe média, branca, né, então eu falo do meu contexto, assim, mas eu acho que, assim, se a pessoa tem condições, não tem toda essa pressão econômica de ter um diploma logo para conseguir um emprego, faça com calma o curso, assim, com amor no coração, sabe, não... Mas eu acho que isso também não vem do nada. Eu acho que eu falo isso também do lugar que eu já passei por isso. Hoje eu tenho mais experiência. Mas é isso, a voz da experiência fala, vamos com calma, com dedicação, não faça só por obrigação, assim, se entrega ao que está fazendo. Se precisar, vai um pouco mais devagar e botem a mão na massa, assim, porque às vezes a gente tem um sistema educacional que deixa a gente muito aqui na cabeça, né? A gente se desconecta um pouco do fazer, do corpo, da própria natureza. Então, o incentivo que eu dou é o curso da engenharia florestal, como a gente falou no começo, né, abre tantas possibilidades, pode ir para uma área mais tecnológica, pode ir para uma área mais social, enfim, tem tantas possibilidades, então aproveitem isso, assim, na medida do possível, né, com pressa, com dedicação, com amor, assim, tenta estar muito presente no que está fazendo, e a gente sempre vai encontrar pessoas inspiradoras pelo caminho, pessoas que vão fechar a porta, pessoas que vão dar a mão. É isso, não desanimem e se dediquem. Que bom. Carol, você quer fazer alguma pergunta? Então, eu tinha até bolado uma pergunta, só que aí ela acabou respondendo, porque assim, ela levantou essa questão da maternidade, né? E a gente sempre debate isso, né? Em quase todas, assim, algumas entrevistas, né? É um tema bastante importante. E eu gostaria de saber, assim, mas acho que você já respondeu, por que foi tão difícil para você voltar a trabalhar após ter filhos, assim, porque eu vi que foi bastante sofrido. Aí eu gostaria de saber, mas eu acho que tu já respondeu, não sei, mas se puder aí. Porque assim, eu acho que para cada mulher é de uma forma, mas para mim, é que eu falo assim, nunca foi prioridade para mim ser mãe, mas eu tinha certeza que no dia que eu me tornasse mãe, isso ia virar uma prioridade para mim. E eu não sei se você é mãe, mas quando você tem um bebê de 6 meses, não dá para ficar longe, entendeu? Assim, para mim eu me senti assim, literalmente violentada, assim, como assim estão me obrigando a ficar longe do meu bebê, que eu amamentava, porque para mim era uma relação muito
mamífera mesmo, sabe? De bicho, cara, não quero desgrudar da minha cria. E eu sou muito introspectiva também, né? Então, se eu estava mergulhada naquilo, eu precisava viver aquilo. E eu senti que é o meu retorno ao trabalho. Eu vou falando, eu vou me emocionando. Ah, eu também. Interrompeu isso, entendeu? Assim, me atrapalhou muito. É como se eu não tivesse vivido aquilo plenamente. Então, ficou assim, ficou uma coisa que ficou meio mal resolvida. Uhum. E aí, quando eu tive minha segunda filha, eu não tive dúvidas nenhuma. Eu tirei minha licença de maternidade, emendei com umas férias, emendei com a licença sem vencimentos e não me arrependo nem um pouco. Assim, graças a Deus, eu tive uma condição que me permitiu. Meu marido segurou as pontas na questão financeira, a gente tinha juntado uma grana também. E é outra coisa, assim, e é engraçado porque, de certa forma, eu vivo esse conflito até hoje. E principalmente nessa pandemia, porque antes eu tinha, né, minha jornada reduzida, eu entrava numa hora, saía, depois aquilo era das minhas filhas, da minha casa, ou das minhas coisas que eu tirava meu tempo para fazer. E agora com isso muito misturado, assim, que as divisões não estão bem estabelecidas, eu estou vivendo essa pandemia inteira, estou em trabalho remoto até hoje, essa angústia, assim, cara, eu não tô nem trabalhando direito, nem cuidando das minhas filhas direito, assim, é um eterno conflito para mim. Eu não sei quando isso vai passar, porque eu tenho esse perfil. Muito, para mim é muito importante eu estar presencialmente com as minhas filhas mesmo, assim, que ela, tipo, eu olhando o que elas estão fazendo, eu entendendo quem elas são, que e sim, não estou julgando isso como melhor ou pior, que quem não sente essa necessidade, mas é uma coisa muito minha. Para mim foi muito significativo esse retorno por isso, assim, porque é um bebezinho. Assim, eu fiz uma especialização, não cheguei a terminar por falta de tempo para me dedicar aos estudos, mas eu fiz assim os módulos em ecologia dos sistemas humanos, que é uma linha da pedagogia pós-reichiana, que fala do desenvolvimento infantil, entendendo esse desenvolvimento infantil para prevenir neuroses quando a gente chega na fase adulta. E não só nessa linha pós-reichiana, várias vezes a psicologia da neurociência fala desses 3 primeiros anos, né, que é justamente a fase oral, que a criança está muito vinculada à mãe, ela ainda não é um ser independente, né, a identidade da criança com a mãe estão muito misturadas ali. E é isso, assim, até os 3 anos, então um bebê de 6 meses, cara, não foi feito para ficar longe da mãe, nem a mãe longe do bebê, sabe? Eu entendo que tem mulheres que têm essa necessidade e ficam bem, mas para mim foi uma violência. Eu me senti dessa forma. Posso estar exagerando, podem me julgar, mas é isso que eu sinto e essa marca que ficou para mim. Assim. Nossa, Raquel, muito emocionante. Eu não sou mãe, mas eu me emociono. Eu quero ser, entendeu? Eu sempre me emociono, né, professora Cláudia? Eu sempre. Eu adoro essas conversas. Raquel, eu Eu achei, adoro também. Falou de maternidade, eu posso ficar aqui o ano inteiro conversando. eu acho que é acho que também tem a ver com essa coisa assim, a gente desperta para a maternidade quando a gente vive realmente a maternidade, né? E eu sei que tem pessoas que nunca tiveram o desejo de ser mãe, e para essas pessoas pode acontecer de ter uma mudança, como também já vi pessoas que acabam vivendo assim muito tranquilo a separação. Eu acho que também por isso que é importante que a sociedade compreenda que o pós-parto ele vai muito além de 5 meses, né? O nosso corpo demora mais tempo para voltar ao que era antes. E em termos psicológicos, isso pode demorar mais tempo ainda. E assim, a minha bebê nasceu totalmente saudável. Agora, imagina um bebezinho que precisa de algum cuidado mais especial. Uma mãe ou um pai continuarem tendo a mesma produtividade no trabalho numa nova situação familiar. Então, eu acho que ainda falta uma política realmente, e tem tanto governo que fala assim da família, da família, da família, mas assim, efetivamente uma política que vai trazer benefício para a família seria mais ou menos nesse sentido, de dar um suporte aí para quem realmente está precisando.
É que eu falo assim da visão enquanto sociedade mesmo, porque se for parar para pensar, depois, principalmente depois que eu virei mãe, você fala assim, mas na verdade está todo mundo doente, assim, o volume de trabalho, a forma de trabalho, né? Se for pensar assim, a coisa vai muito além, só que nesse caso específico, né, meu, de ser mãe e voltar a trabalhar, assim, é só, digamos, a ponta do iceberg, mas na verdade você vai olhar que está tudo errado mesmo, desde a base, né, a forma de trabalho, valorização do trabalho, enfim, mas isso é papo para... Então, podemos ficar conversando, né, horas e horas. É verdade. Então, vamos fechar aqui nosso encontro. Eu agradeço de coração você ter participado, foi muito bom. Você ajudou a gente a. Porque cada entrevista para a gente é um aprendizado, que cada pessoa traz uma história, traz uma reflexão, e eu acredito que a gente que faz as entrevistas é que está ganhando mais, porque todo mundo acaba contribuindo para a gente se tornar um ser melhor. E assim, eu gostei muito de você ter participado e espero que você consiga continuar aí seu caminho, né? Sempre trilhando com muita tranquilidade. Olha, agradeço imensamente a oportunidade de participar desse projeto, assim, parabenizar vocês, muito legal essa iniciativa, né, de falar de mulheres na ciência, né, e é isso que vocês estão falando, vocês como entrevistadoras devem estar vendo tantas histórias, tantas coisas diferentes, enfim, agradecer por essa iniciativa de vocês que vai reverberar para todas nós. E muito prazer conhecê-las ainda aqui virtualmente, né? Finalmente deu certo, me desculpem, né? Todas as vezes que eu acabei dando bolo. Não, tudo bem. A gente tem uma equipe que às vezes, pelo volume de coisas que a gente faz extra projeto, acaba dando umas confusões, mas vamos lá, a gente não desiste, a gente continua. Isso aí. Até uma Obrigada, próxima, Raquel. então, gente. Tchau. Vou Obrigada, acompanhando aí o trabalho. Raquel. Beijo. Tchau. Tchau.